Boa noite, pessoal. Aqui é o meteorologista Victor Guede, mais uma vez, uma atualização em relação ao vídeo anterior que eu tinha feito. E a gente vai estar abordando aí o início de uma sequência de dias com tempestades intensas na Bacia da Prata, que é parte da metade norte da Argentina, Uruguai, sul do Brasil e o Paraguai. E, enfim, eu tinha comentado isso no início da semana, que a gente teria de ter alguma coisa, mas estava um pouco longe. Bem, agora a gente está mais perto e as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Essa visão atual que a gente tem, né, da América do Sul, né, na imagem de satélite, tem, né, céu limpo predominando aqui sobre essa mesma região. Contudo, a gente consegue ver já que o nosso sistema de tempestades que vai começar a trazer problemas já amanhã, já está aqui meio que batendo no Chile. Isso porque a gente tem um cavado aqui também bem amplificado, passando aqui pelo Pacífico Oriental, que vai começar a atravessar aqui a cadeia de montanhas. Na verdade, você consegue até ver aqui que o padrão de nuvens aqui, que é forçado orograficamente, porque o escoamento é intenso, e vem de oeste pelo jato de altos níveis, é forçado a bater nos Andes, que é uma barreira orográfica bem acentuada, bate, tem que subir, poder atravessar, isso força, cria um levantamento forçado pela orografia. A gente tem a formação dessas nuvens aqui que são principalmente constituídas por cristais de gelo, na verdade, que elas são bem homogêneas horizontalmente. Enfim, eu vou tentar explicar isso da melhor maneira possível. Cada vez que eu tento explicar, eu tento melhorar. Mas enfim, a gente vai começar com. Eu vou usar o ICO mesmo, vai ser o meu modelo, né? Quer dizer, meus próprios gráficos que eu fiz, preferência pessoal mesmo. A gente tem aqui, começa a ver esse cavado em 250 HPA, que é um nível bem alto da atmosfera. Deixa eu mudar a cor aqui, aumentar um pouco o tamanho da. Eu sempre acabo confundindo isso, mas enfim, um dia eu vou aprender. Tem um cavado intenso aqui, a gente consegue ver que tem um cavado aqui também se deslocando aqui pelo Atlântico por volta das 00 TC do dia 19, que seria mais ou menos às 9 horas da noite de hoje. A gente vê aqui que tem um intenso escoamento em níveis altos, né, entrando aqui sobre a América do Sul. Até aqui a gente consegue ver, né, tem um escoamento mais intenso assim. E faz isso, só que a gente tem um máximo mais pronunciado, mais ou menos aqui assim, em níveis altos. E tem difluência acontecendo aqui, né, do vento, que está meio que se abrindo assim, e tá meio cruzando as alturas de reporte inicial, especialmente sobre a Argentina, quer dizer, né, que a gente tem mais levantamento, que é também que a gente tem esses máximos locais de divergência. E a gente espera que esse trem nessa onda, né, essa onda bem energética, comece a entrar na América do Sul já na noite de amanhã, na madrugada, na verdade. A gente já consegue ver aqui pela 6 UTC já que tem intensa divergência aqui na saída polar do jato, né, que aqui é o máximo de levantamento, começa a ter um pouco aqui também ao longo do soltamento da Cordilheira dos Andes. Como a gente tem aqui levantamento começando a aparecer aqui sobre a Cordilheira dos Andes, provavelmente a gente vai observar uma coisa que a gente chama de ciclone ao soltamento, né, que é quando a gente chama uma baixa pressão pelo esticamento de vorticidade, né, vertical para conservação da velocidade absoluta. Isso acaba gerando uma área de baixa pressão justamente ao soltamento de uma montanha. E o que isso vai fazer eu vou explicar melhor nas próximas figuras. Mas, enfim, acontece que esse cavado vem muito rápido porque tem um máximo de momento horizontal, que são esse jato muito intenso na parte traseira dele, e a gente consegue perceber que ele começa a ficar até negativo, justamente porque tem uma forte divergência de verticidade e também de temperatura, que a gente vai ver em 500 HPA depois. E a gente vê que com isso tem um cavado bem intenso, bastante levantamento, especialmente aqui na vanguarda dele, aqui sobre a Bacia da Prata. Então a gente começar a ver as outras figuras, que essa é válida para 18 UTC, esqueci de dizer. Eu vou pegar aqui 500 HPA, eu vou fazer a mesma evolução temporal. A gente começa aqui pela 00 UTC,
A gente consegue ver aqui melhor, né, essa cavada aqui, que é quase uma baixa fechada, sobre o Pacífico Oriental. A gente tem o cavalo de onda curta que eu vi em 250 HPA subatlântico também. Eu esqueci de comentar, mas existe uma crista aqui, e está associado também justamente à advecção diversidade anticiclônica, né, que é alaranjada. E o que a gente vai ver essencialmente é que, como já tem certo levantamento aqui, né, com a advecção fria ganhando força, porque esse máximo do jato em 500 HPA, que está mais ou menos aqui assim, vai. Perdão, não desenhei certo. Ele está advectando bastante ar frio em altitude. Isso faz com que a espessura do geopotencial, altura do geopotencial, perdão, diminua, porque ar frio meio que contrai a camada de geopotencial, e isso acaba com que o cavado meio que acaba amplificando, né, a altura geopotencial mais baixa, quer dizer que ele vai ganhando intensidade. Além de, claro, esse máximo do jato aqui pegar e advectar ele bem rápido. Então, por isso que a gente chama de um cavado bem energético. Isso para 0,0, a gente passar para 0,6 já bem melhor que ele está batendo aqui, tentando atravessar os Andes. E normalmente, se você não tem um máximo de momento horizontal, que é esse jato aqui intenso, às vezes os cavalos sofrem para passar uma barreira tão acentuada que nem os Andes, né? Mas nesse caso tem um escoamento bem intenso e vai empurrar bem rápido esse cavalo, porque ele já vai atravessar por volta, né, vai levar mais 24 horas para atravessar. A gente vê também uma coisa que é a expansão, né, dessa crista aqui em direção à Bacia da Prata, justamente por aumento de altura de potencial, que a gente vai ver que vai ser por conta da advecção quente 700 HPA, que eu vou mostrar depois. A gente avançando às 18 TC, a gente tem aqui que esse cavalo atravessa já está aqui na Argentina, e a gente tem até uma onda curta aqui, que eu acho que é meio que induzido pela parametrização de convecção. Mas a gente vê bem que tem um ar frio forte sendo advectado em altitude, né? Por causa justamente, né, também da advecção fria intensa, como é na vanguarda do cavalo. A gente vê o cavalo principal de onda longa mais ou menos aqui assim. A gente vê um escoamento intenso em 500 HPA também, mais ou menos aqui assim. E isso vai se combinar para a gente pegar e ter, né, forçante em escala sinótica, né, que tem a advecção de vorticidade ciclônica. A vorticidade ciclônica gera movimentos ascendentes. E isso gera, né, levantamento para sistemas sinóticos, né, com ciclones, e também potencialmente iniciação de convecção. Né. A gente for para a camada mais baixa agora, 700 HPA, vai ser a mesma história. Aqui é 0,0, a gente vai ter que começa a ter um escoamento de norte, noroeste aqui, vindo do interior da bacia amazônica. Graças a Deus está começando a melhorar a questão da umidade no Brasil Central, porque o ar seco que vinha sendo advectado junto com jato de baixos níveis até latitudes mais baixas estava destruindo a termodinâmica, e finalmente parece que já, mas não é um problema tão acentuado, porque a gente já está, né, início de primavera, e a questão melhora um pouco, né, a questão da umidade. A gente vê aqui escoamento de norte, a gente vê que as linhas de vento, as barbelas, estão perpendiculares de temperatura, né, então a advecção quente em direção ao sul. Provavelmente tem uma frente quente aqui por volta da 00, que vai avançar pela Bacia da Prata. E, enfim, a gente vai passar para a próxima hora, para 6 horas, 6 UTC. A gente vê um pouco mais de, né, aumento da umidade. Potencialmente tem talvez tenha alguma convecção que está fazendo essa umidade relativa aumentar aqui, mas a gente vê que o vento, o escoamento de norte ganha força, e ele se estende aqui até em direção à Argentina Central, principalmente o soltamento dos Andes, que é justamente aquilo que eu falei que é o ciclogênese e o soltamento, que é mais ou menos um cavado maior no lugar de baixa pressão que se forma. Isso é uma questão interessante, porque isso é mesmo uma coisa similar acontece aqui nos Estados Unidos, tem um papel fundamental para a ocorrência de tempo severo aqui mesmo em Oklahoma. Enfim, a gente vê que essa frente quente ela deve avançar bem rápido, né? Porque ela está mais ou menos aqui assim, a 6 do TC. Eu já pulei para as 18 TC para também poupar tempo, mas enfim, eu vou ver aqui as 18 TC. A gente já vê que essa frente quente entrou mais ou menos aqui no Atlântico. A gente tem uma frente fria já mais ou menos aqui assim na Argentina, né? Então deve ter um ciclone, perdão, não era para ser essa cor. A gente tem mais ou menos um ciclone tropical aqui sobre o litoral da Argentina. E também a gente percebe uma coisa bem evidente, é a questão que o jato de baixos níveis já fica
mais bem configurado. Tem aqui umas ventos de 50 kT, forte convecção quente. Aqui também já vai dar para ver que tem a baixa do noroeste argentino, que é um ar de baixa pressão que meio que se estende, né? Meio que é uma evolução, dizer assim, desse ciclone de solta-vento, mas ela não é mais paralela a uma cadeia de montanhas e, na verdade, ela mais se desprende, se estende até regiões afastadas dos Andes. E, enfim, isso aqui já é meio que nessas três camadas a gente pode ver que a gente vai ter tem condições para a gente ter, a gente já vê a característica sinótica do sistema de amanhã e dá para ter uma noção de que a gente tem o potencial para ter tempestades novamente, ao menos na sinótica, mas óbvio, tem mais detalhes que a gente tem que observar que a gente vai ver a seguir. Mas outra coisa que eu esqueci de dizer, lembrando, é que a advecção quente também gera levantamento sinótico. A gente tem uma coisa que a gente chama de teoria quase geostrófica e a equação ômega. E você gera levantamento sinótico, ou seja, por advecção diferencial de diversidade ciclônica, que foi o que eu mostrei em Canos HPA antes, e a advecção quente na camada baixa. Então a gente tem as duas coisas acontecendo aqui. Se a gente for analisar o θE, né, que é a combinação de temperatura e umidade, a gente vê aqui um escoamento intenso de norte a 00 TC, justamente por causa do ciclogênese de solta-vento que eu falei. A gente vê aqui, né, esse transporte de ar quente de latitudes mais altas. O maior gradiente de θE está mais ou menos, vai estar mais ou menos aqui. Provavelmente aqui, né, que está efetivamente a nossa frente quente, vai começar a descer. E pulando para as próximas horas, a gente vê justamente que, né, o gradiente θE mais acentuado está aqui. E talvez essa falta de ar mais quente e úmido aqui sobre o centro da Argentina nesse momento, porque essa frente quente vai percorrer um longo caminho, ela vai começar a descer aqui do Paraguai, Mato Grosso, e deve ter que chegar até na Bacia da Prata amanhã. Ela não vai chegar a tempo de conseguir distribuir ar mais úmido, pelo menos em níveis mais baixos, aqui sobre a Argentina Central, mas ela deve chegar a tempo até para se estacionar, para se encontrar aqui com o sistema frontal frio sobre o Mar da Prata, né? E dá para ver aqui, né, de novo, né, o JBN bem intenso, jogando ar quente em direção à Alta Bacia da Prata. E se a gente for pular já para as 18 TC, a gente já tem que, né, que a frente quente já está ali no oceano, né, a gente tem mais ou menos aqui assim. A gente tem novamente a nossa frente fria mais ou menos aqui assim, pelo gradiente de θE mais acentuado. Vai se ligar aqui com a nossa frente quente. E a gente vai ter aqui um JBN intenso, né, novamente, 850 HPA, que está jogando, né, ar quente e úmido, θE acima de 340 Kelvin, é bem elevado, em direção à Alta Bacia da Prata. Então parece que a gente tem todos os ingredientes, pelo menos, para ter sinótica, para ter condições para favorecer convecção, mas ao menos nas camadas mais elevadas. Agora, olhando em superfície, aqui a gente vai poder observar bem melhor nessa ciclogênese de solta-vento, porque a gente vê aqui a 00 TC de dia 19, a gente vê aqui, né, uma área alongada de baixa pressão aqui, que até a baixa centrada aqui, que é justamente na saída do jato, né, que está meio que soprando assim aqui, o cavado em níveis altos são mais ou menos aqui assim, não, perdão, o cavado está aqui, é que a saída está aqui, do escoamento. Então a gente tem aqui essa área alongada de baixa pressão, que é a ciclogênese de solta-vento, né, tem ar quente descendo em direção à Argentina Central. Claro, a gente tem aqui um anticiclone, né, aqui sobre o Oceano Atlântico, que também vai influenciar de certo modo, ajudar um pouco esse sistema, mas não tanto quanto essa ciclogênese ao solta-vento aqui. Então, a gente passa para 6 UTC, a gente vê que expande a área de baixa pressão, né, que o levantamento começa a chegar aqui mais perto, o cavalo já está perto dos Andes, e então a gente tem, né, a área de baixa pressão se estendendo, a gente começa a ter essa ciclogênese mesmo aqui sobre a Argentina, né, e ainda tem ar quente, mas como é período noturno, as temperaturas são mais baixas mesmo. Mas a gente chega a 18 TC já, a gente vê o quão forte deve ser essa massa de ar quente, né? A gente vê que lugares da Argentina aqui, que a gente chama de Pampa do Inferno, que é essa parte do norte da Argentina aqui, é beirando os 40 graus, sabe? Então é massa de ar quente muito intensa. A gente percebe que aqui está a frente fria. Opa, cor errado.
mas se espera que seja a frente fria. Aqui, a frente quente deve estar mais ou menos aqui assim, em superfície. E a gente tem um cavado associado abaixo do noroeste argentino aqui, e ela faz mais ou menos algo assim. A gente tem escoamento intenso, forte de norte, mesmo em níveis baixos aqui. Aqui a gente tem um backing já de ventos, que meio que esses ventos de sul aqui sobre o Brasil, sobre a Argentina, norte Argentina em Córdoba, justamente ao longo, próximo da região de confluência do Cavado aqui. E então a gente tem mais ou menos essa configuração sinótica, então a gente pode imaginar que o foco para ter tempestade seria mais ou menos onde o levantamento sinótico é maximizado, que seria mais ou menos sobre essa região aqui. Então, a gente tem essa questão da sinótica, né, sistemas atuantes. Agora, esqueci de olhar a ponta de orvalho, sempre esqueço de olhar alguma coisa, então peço por paciência. Mas a mesma coisa que a gente vê do ponto de orvalho, que é proporcional ao conteúdo de vapor da água em superfície, nesse caso. Eu não vou traçar as linhas aqui do ciclone em superfície, porque eu já fiz isso com a temperatura, mas a gente vê que tem uma pluma de ponto de orvalho elevado, inicialmente centrada aqui sobre o Paraguai e norte da Argentina, pela 00TC. A gente pega e avança 6 horas, a gente começa a ver essa pluma já se estendendo aqui em direção ao centro da Argentina, perto aqui da baixa pressão que se forma aqui. E a gente passa para as 18 TC, a gente vê que essa pluma de ponto de orvalho elevado cobre grande parte da Bacia da Prata já. Novamente a gente vai ter aqui que nossa frente fria vai estar mais ou menos aqui assim. Eu acho que talvez teria até talvez tenha até uma linha seca aqui. Eu acho que eu nem reparei nisso direito. Porque tem uma coisa interessante que a gente for parar para observar aqui. A temperatura ali perto das Serras de Córdoba, não é isso aqui, é isso. Tem uma região aqui que tem ar muito quente, mas sem vento de sul. Aqui mais ou menos nessa parte aqui. Só que o ar mais frio está aqui. Mas como tem ar muito quente. E aqui tem ar mais seco se sobrepondo, justamente sobre essa faixa aqui. Eu acho que a gente vai ter uma linha seca ali vindo dessa parte aqui da Sierra das Chicas, eu acho que é aqui, da Argentina, que vai ser advectada também na dianteira da frente fria. Então, eu diria que a gente deve ter uma linha seca ali por volta das 18 TC, com a frente fria mais ou menos aqui assim. A linha seca eu vou colocar em amarelo, deve ser mais ou menos assim. E a gente tem a frente quente passando por aqui, a frente quente aqui na... faz mais sentido. Agora com o cavado invertido. Então a gente tem todos esses sistemas atuantes e a zona de máximo levantamento, a princípio seria mais ou menos aqui assim. E então a gente tem isso em mente. Então a gente tem levantamentos, sistemas sinóticos favoráveis. A gente tem que ver a termodinâmica, né? Porque não adianta ter que nos outros dias teve uns cavados intensos e boa dinâmica, mas não tinha termodinâmica para a tempestade. Então aqui olhando a taxa de variação de temperatura vertical entre 500 e 700 HPA, que é níveis médios, a gente vê que justamente esse cavado que vem aqui do Pacífico Ocidental, ele traz uma forte massa de ar frio em altitude. E isso aqui é muito acentuado. 8,5 graus Celsius por km por quilômetro é muito alto para a América do Sul. Então o trabalho do Bruno Zanetti Ribeiro, que ele fez uma climatologia, e normalmente a gente não vê lapse rates tão acentuados assim com frequência aqui. Quer dizer, não aqui, na América do Sul. Aqui nas planícies é mais comum ver isso. E também tem lapse rates mais acentuados aqui sobre Santa Catarina, mas eu acho que ali a termodinâmica não vai ser suficiente para a gente ter convecção. E a gente vê que com o cavado vai chegando, a gente vai advectando justamente essas taxas de variação mais acentuadas em direção a leste, né? Dá para ver pelos ventos em 700 e 500 HPA que está jogando mais para leste. Então a gente pode imaginar que se esse ar frio em altitude se combinar com o ar úmido e quente em superfície, a gente vai ter uma estabilidade termodinâmica intensa.
E isso até visto as 18 TC que a gente vê que se expande, né, esse corredor mais ao norte, que de taxa de variação vertical de temperatura mais acentuada, que chega até aqui a bacia da Prata, né? Então a gente vai ver que isso vai resultar em energia, potencialmente energia convectiva, potencial convectiva disponível. Ah, foi mal, o dia foi longo. Intenso. Então a gente começa a ver aqui que esse é o Cape mais instável, ele leva em conta qualquer parcela acima da superfície que tenha maior temperatura potencial. Então, a convecção elevada, ela é muito útil. A gente vem aqui já 00TC do dia 19, aqui já convecção né, de base, parcelas não, parcelas altas instáveis, aqui sobre justamente o centro da Argentina. E isso potencialmente vai propiciar a questão da ocorrência de instabilidade termodinâmica, né, de tempestades. Ah, pera aí, eu vou pausar o vídeo e já volto. Então, voltando aqui, eu vou continuar o vídeo. Tem essa instabilidade elevada, né, estabilidade, parcelas elevadas aqui, provavelmente já vai favorecer algumas tempestades ali na Argentina, quando começar a vir um levantamento. A gente vê que ela se estende aqui em direção litoral, mas a maior instabilidade está concentrada aqui na retaguarda frente quente. E se a gente avançar às 18 TC, a gente vê que grande parte dessa habilidade já se concentra aqui sobre a bacia da Prata, né? Existe um pouco de inibição convectiva, né? Mesmo parcela mais instável, que não costuma ser um problema. Mas é isso. Se a gente for analisar agora para a parcela da camada de mistura, que é o MR Cape, que é mais útil para pegar e ver se tem convecção em base e superfície, a gente vê, né, que começa a ter mais instabilidade. Acho que aqui é um problema com o meu código, tá? Mas tem muito sim ali ocorrendo, mas porque o sim é a parte rachadada, mas o problema com o meu código. A gente vê aqui que tem um corredor justamente de maior instabilidade em superfície aqui. Eu acho que o time da frente quente, porque a frente fria vem muito rápido, e o ciclone vai avançar muito rápido em direção a leste, nordeste, e a frente quente talvez não chegue tanto a tempo aqui, mas para pelo menos a parte mais úmida em superfície, para propiciar instabilidade condicional em superfície sobre essa região aqui da Argentina e do Uruguai. Mas além disso, a gente vê que tem um cisalhamento intenso, né? Que são as barbelas ali que estão coloridas, né? Azul é camada profunda e vermelho é camada rasa. 50 kT aqui sobre o Rio Grande do Sul. Então, enfim, a gente já tem estabilidade termodinâmica e então cisalhamento também parece que não vai ser problema. Porque a gente tem um sistema bem dinâmico, então a gente vê aqui a eletricidade relativa de 0 a 1 km. Eu queria pegar de 0 a 3, então vou fazer isso agora, que eu peguei a camada errada. E a gente tem, esse aqui é o cenário, a gente tem bastante helicidade já, como é esperado, que é como o escoamento horizontal rotaciona. A gente vê que com o jato baixo nível ganhando força, isso fica ainda mais evidente. A gente vê justamente que tem bastante helicidade concentrada aqui no setor quente, sobre a Argentina e mais Uruguai e Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem condições para ter tempestades intensas, né? A gente vai um pouco mais para agora, de hora em hora, chegando às 21 TC para a noite, a gente vê que tem o cavalo amplificado por causa de vecção fria, né, em 500 HPA. Forte levantamento aqui na saída do jato. Então isso vai suportar esse levantamento intenso. E é bom ter em mente por causa que a gente vai ter que observar uma coisa na termodinâmica depois. 500 HPA, onda curta passando em direção ao oceano, cavalo de onda longa. Um desenho bem meia boca, mas enfim. Máximo do jato 500 HPA. 700 HPA, mesma coisa, frente quente. Começa a ter uma intrusão de ar mais seco aqui em 700 HPA, mas aqui sobre o Rio Grande do Sul e Uruguai não vai ser problema. Vamos analisar o teta aí. Não muda muita coisa em uma hora, mas enfim, segue a frente fria entrando aqui pelo Uruguai já. Mais ou menos assim. A gente vai ver aqui, eu não vou olhar a temperatura, só a temperatura, não vou olhar a temperatura em superfície. A gente vê já que tem um
forte resfriamento acontecendo aqui sobre a Bacia da Prata. Esse aqui pode até ser um outflow boundary, na verdade, acontecendo mais ou menos aqui assim. E segue o cavado aqui com abaixo do noroeste argentino. Está se estendendo aqui pelo Rio Grande do Sul. A termodinâmica tem um pouco mais de sim, mas não é muito. Segue menos sim aqui sobre o Uruguai. Rio Grande do Sul. E daí a gente passa para a parte do cisalhamento. Segue intenso, muito intenso, para falar a verdade. Isso aqui é um absurdo de densidade relativa, menos 700. Deus Pai. E passando para 20:00 do dia 20, segue aqui forte levantamento acontecendo ao longo desse cavado bem intenso. Segue um cavado negativo. Livro. HP a gente vai ver algo similar. 850, segue um jato mais intenso, que aqui já é o período noturno, a gente tem o máximo noturno nesse caso. Até olhar 700 HPA, mesma coisa. Uma frente fria forte vindo pelo caminho aí. Questão da estabilidade termodinâmica. Pegar um Cape. Segue assim segue essa tendência, parece que a frente vai se afastar em direção ao oceano. A gente vai ter uma linha de tempestades ocorrendo aqui, que eu vou mostrar depois. Mas eu queria mostrar algumas sondagens rapidamente que eu gerei. Tem 300 figuras agora para fechar, mas tudo bem. Essa aqui é uma sondagem Pelota 03 UTC. A gente vê que tem um cape instável da camada, instável no caso, então difícil de ter convecção em superfície. Essa aqui é uma sondagem de Santa Maria, a mesma coisa, forte alicidade, camada seca. E o que isso significa é que a gente deve ter convecção intensa, como está quente e seco aqui nessa parte da atmosfera, a gente vai ter bastante resfriamento por evaporação da precipitação. Vai gerar uma piscina fria intensa, então a gente pode imaginar que a gente vai ter ventos intensos, provavelmente. Ainda mais que a gente pegar e de ver que está verticalmente todo esse cisalhamento do vento aqui, que está quase 50 kT de 0,3 km. Então a gente deve ter ventos intensos muito provavelmente acontecendo amanhã. E eu vou analisar aqui o modelo da Sigma, o WRF da Sigma. Eu não sei porque que o site bugou, mas porque minha internet está uma porcaria. Eu gostaria de que funcionasse. Mas enfim. Foi. Então a gente vai ter aqui o WF da Sigma da 12Z. E a gente vai ver que... Ok. A gente vai avançar no tempo aqui. A gente vai ver que por volta das 14 UTC de amanhã já tem convecção elevada com a frente quente aqui sobre a região da Argentina e Uruguai. E vai adentrar o Uruguai, convecção elevada junto com frente quente, algumas células isoladas podem desenvolver no Rio Grande do Sul também. A gente começa a ter meio que uns aglomerados convectivos se organizando sobre o Uruguai e a frente fria está entrando aqui, junto com a linha seca aqui em Córdoba. E a gente vê justamente essas massas de densidade relativa, de densidade vertical, que são esses contornos aqui, tem mais células disparando na dianteira da frente fria. Essas aqui teriam a melhor chance de ter algum risco de causar algum tornado, para falar bem a verdade, ou ser supercelular, talvez causar algum tornado isolado, mas acho que ainda é um pouco improvável. E no caso a gente vê que essa convecção adentra o Rio Grande do Sul em formas de arcos aqui por volta da 00TC de sexta. Provavelmente isso vai causar danos por ventos aqui. Amanhã o pessoal do Privado, meus amigos, vão fazer a previsão, eles já estão cientes do pepino que vem pela frente, né? Agora, se a gente for lá pro dia 18 terceiro, dia 20, a gente vai fazer bem rápido, tá? Mas a gente tem um cavalo de onda curta já, o cavalo de onda longa já também aqui indo embora. Tem algum levantamento ali no sul do Brasil.
mas não é tão intenso. O sistema frontal foi embora. E a gente vai ter alguma advecção quente, talvez mantendo-se por ali, mas não é muito intensa. A gente tem mais uma frente mais ou menos estacionária aqui sobre o sul do Brasil, uma advecção quente. Mas a baroclenia que estava dando gás para o sistema anterior já não vai estar mais presente. E a gente vê também aqui em 850 HPA, dá para ver isso um pouco melhor. A frente fria fica estacionária, nem avança muito. E quanto à umidade, também não tem bastante umidade, então deve ter alguma energia convectiva aqui, ainda mais com aqueles taxas de variação acentuadas que eu mostrei antes. Deixa eu olhar aqui o Cape. Tem bastante energia convectiva, para falar a verdade, tem bastante umidade, só que eu acho que o levantamento vai ser fraco. Mas ainda assim, eu acho que é possível de ter algumas tempestades isoladas aqui no Paraná, no Paraná e no Paraguai, ao longo da frente estacionária, e causar talvez algum transtorno, talvez granizo ou algo do tipo. E no próximo dia 21, passa o cavado mais, esse outro cavado de onda curta para o oceano, mas não é tão intenso. Aqui a gente tem um escoamento intenso ainda aqui, praticamente zonal, sobre o sudeste da América do Sul em níveis altos. Mesmo cenário em 500 HPA, a gente certo vai ter um cavado mais positivo e lento aqui sobre o Pacífico, depois desse que vai vir bem rápido. E quanto à advecção quente, ainda não deve começar a voltar a ganhar força, mas ainda não é bem caracterizado no dia 21. Mesma coisa em 850 HPA. Superfície, vamos ver. Tem um belo cavalo aqui sobre o. Já é a primavera mudando as caras, né? Que a umidade já não é o problema, né? Tem um belo uma pluma de tetaia, de ponto de orvalho sendo advectada para a Argentina. A gente vai sustentar vários dias de convecção, de tempestades acontecendo ali no sudeste da América do Sul. Se a gente analisar o Cape mais instável também, a gente vê justamente, né, que já se estende aqui para a Argentina, né? Aqui tem menos inibição. Aqui também no Paraguai, Santa Catarina, talvez tenha alguma atividade remanescente aqui, né? Mas não deve ser algo de risco muito alto. Então esse é o meio que a visão geral. Gastei bastante tempo fazendo análise, mas não tem problema. Então, se a gente parar para analisar, que isso não vai parar por aí, porque a gente tem que olhar aqui o GFS, o Ensemble, a gente vai ver que minha internet não está muito boa. A gente vê que fica esse cavado positivo aqui, vê o máximo na retaguarda aqui, a partir do dia 21, 22, e fica assim essa parte. Fica uma crista forte aqui já sobre o Paraguai e parte do sul do Brasil. Então esse sistema não deve avançar muito e deve ficar alguma coisa acontecendo continuamente aqui. Deixa eu analisar. A internet está devagar. Dia 22, 18, dá para ver já um jato de baixos níveis configurado novamente. 23, 24. E assim vai. Então, tempo severo deve ir longe ainda. Mas é isso, eu vou terminar o vídeo aqui que já está bem longo. É isso aí, se puder se inscrever, já ajuda bastante. Um abraço.